Olá, amigos, estamos de volta para mais um programa Despertar. Ele está de volta, Edgar Miguel, comentando o seu livro maravilhoso, Permita que eu fale ao seu coração. Ele esteve conosco e nos trouxe, assim, deliciosas respostas que servem para a nossa reflexão. E ele tem, assim, uma facilidade de se expressar, respeitando você, telespectador. Seja qual for o seu credo, se você é católico, evangélico, messiânico, espírita, umbandista, Edgar sempre tem uma palavra, assim, muito fácil para todos nós. Seja bem-vindo, Edgar. Uma alegria estar aqui de novo, Sidney. Muito obrigado por me proporcionar esse papo tão gostoso aqui com você. Nós falamos 2 blocos do programa anterior sobre o perdão. Você podia dar uma sintetizada aí? Não me ocupe um bloco inteiro de novo, Edgar. Perdão é se libertar da dor que aconteceu dentro de você por causa de um evento externo. E tem uma fórmula? A fórmula é compreender. E compreender que o outro só dá o que tem e que a gente não deve esperar além disso, porque isso seria um contrassenso. O perdoar de Jesus seria você não repetir o que o ofensor fez em relação a você? Isto é, você não replicar na mesma moeda? Sem dúvida, não há lógica em pagar o mal com o mal. Jesus exatamente coloca o contrário, que a gente precisa anular o mal com o bem. Mas não quer dizer que eu vou lá dar beijinho e abraçar aquele que me agrediu, senão ele vai me agredir de novo. Não é esse o objetivo, até porque não há sintonia, né? E aí a gente resgata aquela parte do evangelho dificílima que diz que a gente tem que ser manso como a ovelha e astuto como a serpente. Desculpe, como as pombas, talvez? Pombas? Eu troquei o animal. Obrigado. Mas a mansuetude é válida. É válida. Edgar, você falou no programa anterior sobre uma felicidade possível. Sim. O que quer dizer? Tem para nós aqui da Terra uma felicidade ainda inalcançável? Tem uma felicidade ainda não alcançada, mas alcançável. Eu acho que o pai olha para a gente e fala assim, poxa, filhos, a felicidade que vocês já têm é tão pobre, tem tanto mais à disposição de vocês, aí, agora, contanto que vocês sigam o Cristo. Paulo, o apóstolo, já dizia que não basta você conhecer o Evangelho, você tem que vivenciá-lo. Quer dizer que você está dando um alertazinho aí para nós, Edgar, no seu livro, de que não adianta eu ser assim um excelente espírita, um excelente católico evangélico, mas não vivenciar a doutrina que eu já aprendi. Isto é aquela história, né, de que até os bem-intencionados vão para o inferno. Os títulos são insignificantes, no final das contas, sobre essa ótica, né, Sidney? Nós precisamos nos transformar. Esse é o indicativo, né? O quanto de mal que eu fazia que eu não faço mais. O quanto de bem que eu fazia que eu faço mais agora. Eu acho que isso nos aproxima da verdadeira religião. No seu livro você fala que quando nós aceitamos o sofrimento, ele desaparece. Mas que coisa incômoda, Edgar. Se eu aceitar o sofrimento que me aconteceu, ele some mesmo? Sim, ele deixa de ser sofrimento, ele é outra coisa. Esse é o grande ponto. Lembra, da outra vez eu comentei, eu vou reforçar, que tudo que a gente vive é interpretado por nós. Né? A gente atribui um significado, um valor, um adjetivo. Essa é a nossa capacidade. E normalmente eu não quero viver aquilo que me dá trabalho. E aí eu chamo isso de sofrimento. Se eu reconsiderar e aquilo que eu estou vivendo, aquilo que a vida me coloca, tornar-se um meio para a minha felicidade, eu vou querer viver aquilo, Sidney.
Eu não vou sofrer por estar vivendo. Uma grande atriz recentemente disse que ela não mudaria nada na sua vida, de que as dores por que ela passou transformaram-na no que ela é hoje, e ela está muito satisfeita no que ela é hoje. Então ela não limparia o passado das coisas difíceis por que ela passou. O que você acha disso? Eu acho ótimo. Veja, se a bondade divina criou a minha vida baseado nas leis divinas, a vida que eu tenho é a melhor que eu posso ter. A mais benéfica para mim. Mas... a forma como eu a vivo é comigo. Mas as besteiras que eu fiz e complicaram a minha vida, elas foram boas também? Elas me trouxeram consequências de sofrimento, com certeza. Sim. Elas só são boas se eu aprendi algo com elas. Ah, interessante. Porque se eu não aprendi com elas, eu as desperdicei. Você sabe andar de bicicleta? Sei. Você levou muitos tombos para aprender? Levei. É verdade que os tombos que levamos desta vida são benéficos? Se eu aproveitei. Se eu me revoltei, eu não aproveitei aquilo. Porque a gente pensa, né, Sidney, às vezes no meio espírita, que sofrer evolui. E eu penso que bem sofrer evolui. Mas há coisas que amedrontam a nossa vida e a gente consegue superar esse medo e voltar a andar de bicicleta normalmente? Sem dúvida que isso é possível. Veja, Sidney, viver dá trabalho. Viver bem dá muito trabalho. Então, quando eu vivo uma situação que me causa uma dor, um incômodo, quando eu entendo o que aconteceu e aproveito aquilo, aquilo não me traumatiza a ponto de me afastar de um caminhar com os seus percalços. É assim que é a vida. É assim que ela precisa ser, inclusive. Você diz que o sofrimento não nos abençoa, não nos absolve, mas ele ensina a andar de uma maneira melhor? O sofrimento, ele estabelece uma margem. Ele fala assim, olha, aqui dói. Você vai continuar? O sofrimento não é punição, vamos nos lembrar, né, Sidney? Ele é a consequência de um ato meu, de um pensar meu. Eu posso anulá-lo. O amor cobre a multidão de pecados. Se eu me harmonizar e aprender, ele desaparece. No próximo bloco eu vou perguntar para Edgar essa história de aprender a comandar com amor. Será que dá certo isso? Vamos ouvi-lo melhor. Não saia daí. No instantinho estaremos de volta para o segundo bloco do programa de hoje, Despertar. Você pode ajudar a manter os serviços filantrópicos do SEAC se cadastrando na campanha Nota Fiscal Paulista e indicando a nossa organização como beneficiária na doação automática. Com a sua contribuição, nós recebemos o valor calculado do ICMS sobre as compras efetuadas e você concorre a prêmios de até R$1 milhão e tudo com custo zero. Toda vez que você solicitar o CPF no ato da compra, a doação automática ocorrerá. Cadastre-se no programa Nota Fiscal Paulista pelo site ou, se preferir, baixe o aplicativo no seu celular. Faça o seu login e siga o passo a passo que o sistema oferece. Escolha a opção Entidades e, em seguida, Doação de cupom fiscal com CPF automático. Pesquise pelo nosso CNPJ, Centro Espírita Amor e Caridade, e selecione prazo indeterminado. Pronto! Agora você já está ajudando a assistir diariamente 1.125 pessoas através de nossos projetos na periferia de Bauru, no albergue noturno e na própria sede do SEAC. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato com a nossa equipe. O Centro Espírita Amor e Caridade de Bauru agradece. Estamos de volta com Edgar Miguel no programa de hoje, esse escritor, palestrante e pensador. O que eu estou gostando nessas entrevistas com o Edgar é que ele está falando o que ele diz no seu livro. Ele está pedindo permissão para falar ao seu coração. No bloco anterior, eu perguntei se ele sabia andar de bicicleta, se levou muitos tombos, se esses tombos fizeram bem para ele.
numa metáfora em relação às dificuldades da vida. Edgar, dá para a gente aprender a andar, não somente de bicicleta, mas andar pela vida, e ainda assim você, além de andar bem, caminhar equilibradamente, espalhar amor à sua volta? Nós temos plena capacidade disso. É impensável, Sidney, a gente imaginar que o Pai nos fez sem a capacidade de aprender a ser feliz. Nós podemos, nós temos essa capacidade. E se você me perguntar qual é o primeiro grande item que eu considero essencial para isso, eu diria o seguinte: aprenda a se amar. Sendo que isso, evidentemente, não é ser egoísta. Você fala no seu livro que errar não é um problema. Uhum. Não é problema? Não. O problema é querer errar. Isso faz toda a diferença. Olha, a vida é um grande processo pedagógico, né? Não é possível a gente pensar em aprender sem no meio errar. O errar é a tentativa de acertar. Esse é o melhor erro que tem. O problema é quando você sabe o que deve fazer e voluntariamente erra. Exato. Porque aí você quer o erro. E isso sim cria dentro de você uma profunda desarmonia. Isso sim é você não querer fazer o erro, não querer fazer o que você está fazendo, querendo acertar. E isso é uma afronta. Nós, tempos atrás, fizemos uma referência muito respeitosa ao Dia Nacional do Suicida, de combate ao suicídio. E a gente tende a relevar aqueles que têm uma certa ignorância, que eles estão sob uma doença muito forte ou com as faculdades mentais comprometidas, dizendo que neste caso, assim como nos crimes da terra há atenuantes e agravantes, neste caso ele é visto, o suicida e ignorante, ou que está sofrendo muito, de uma maneira diferente daquele que é orgulhoso, sabe que está fazendo errado e assim mesmo erra. É a isso que você estava se referindo quando falou do que erra conscientemente e do outro que não sabe que está errando, é isso? Exatamente isso. Se a justiça humana falha, ela já pondera a questão, os pesos da intenção e, portanto, cria atenuantes e agravantes. Imagine a justiça divina, né? Que consegue saber o que acontece exatamente dentro do ser. Então, sim, por isso que nós não devemos julgar jamais, né? E a bondade divina, ela pondera os motivos e o contexto que a gente está diante de cada um dos erros. Penso exatamente dessa forma. Edgar, eu, você, o amigo telespectador, todos já erramos. Sem dúvida. E há alguns erros pontuais que nos incomodam até hoje, em forma de remorso, em forma de culpa. Como é que a gente vai lidar com isso, Edgar? Vai passar eternamente com uma asa arrastando? Como é que lidamos com isso? Quem sente culpa é o nosso orgulho. O nosso orgulho que não admite a nossa imperfeição. Ser imperfeito não deveria ser um problema de autoimagem. Porque a imperfeição não é uma inferioridade. A criança de 2 anos, ela não é inferior porque não sabe ler. Mas aquele que sabe que deveria ter agido de uma outra forma, mas por alguns interesses do momento ali, acabou fazendo lá na juventude, e hoje eu não faria aquilo de novo. Uhum. E como que eu lido com essa culpa, com esse remorso? Quando eu era mais novo, eu tinha menos entendimento, menos compreensão sobre mim mesmo. Maturidade? Obrigado. Menos maturidade e errei. E o problema, Sidney, que você usou uma palavra importantíssima, é eu carregar essa culpa. Significa, voltando, que eu não me perdoei. E o perdão, que é compreensão, precisa ser dado a mim também.
porque senão eu vou carregar eternamente todos os meus erros, e isso não tem o menor sentido. Se o erro é um degrau para o meu crescimento, ele precisa ser usado em meu benefício. Errei. André Luiz, a gente ouve muito isso. Errou? Vamos em frente? Jesus disse assim e a gente não percebe. Vai e não peques mais. Nós, com a nossa consciência de culpa clássica, a gente olha o não peques mais e esquece do vai. Vai. Prossiga. Insiste. Vai para frente. Eu sou o caminho. Caminhe. E você acertará. Eu vou fazer uma pergunta agora que talvez não dê para você responder neste bloco ainda. Ok. Então nós continuaremos depois. Tá bem. Um elefante, quando é pequeno, ele pode ser preso com uma cordinha e ele vai se condicionando e ele cresce e não tem noção da força dele, e mesmo com toda aquela energia, aquele monstro de animal que tem uma força terrível, você põe uma cordinha ali e ele ainda fica preso. Edgar, os nossos condicionamentos internos têm esta força de nos prender com um fiozinho de nylon aí e nos segurando numa situação desagradável assim por muito tempo? Tem. Você está falando, nesse exemplo do elefante, da tragédia do autodesconhecimento. Eu era frágil ontem. Eu era criança ontem, eu era imaturo ontem. Passaram-se 100 anos, 50 anos, eu sou igual? Não. Mas como eu não me conheço, eu não consigo ver as diferenças. E acredito ainda, e quando você sabe, quando eu acredito, torna-se realidade, acredito que não sou capaz. Será? Tentou? Não. Por isso não sei se sou capaz. O elefante maduro, adulto, arrebentaria aquela cordinha num piscar de olhos, mas nem tenta. Esta é a tragédia de não se conhecer, não reconhecer que é filho do Pai e que nós temos o poder, parte do poder do Pai. Às vezes eu penso, Sidney, aí eu me permito uma licença, pensar que a grande força da natureza é a vontade divina, o maior poder. E talvez o segundo maior poder seja a vontade do Filho de Deus, que não sabe usá-la ainda. No próximo bloco, eu quero conversar com o Edgar sobre um ponto assim fundamental. Não sei se vamos ter tempo para ouvir tudo que o Edgar tem para nos dizer sobre a verdadeira vida. No livro ele diz que a verdadeira vida não é espiritual. Mas como assim? Eu, como espírita, você, como católico, como evangélico, sabe que a vida verdadeira é espiritual. Como é que o Edgar se atreve a dizer que essa não é a verdadeira vida? Não saia daí. Vamos ouvir o Edgar dizendo alguma coisa muito importante sobre a verdadeira vida. Voltamos já já. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje. E olha, eu teria muitas coisas para perguntar para o Edgar e vou querer que ele volte ao programa futuramente para falar mais a respeito deste livro gostoso, maravilhoso dele, que nos traz assim muita reflexão. No bloco anterior, nós levantamos uma lebre aqui que Edgar vai ter que explicar para a gente. Porque você com a sua religião, eu com a minha, todos nós, crentes de que estamos no caminho certo ao procurar nos libertarmos
das coisas da matéria, das coisas da vida material, dando a elas o devido valor, naturalmente, mas procurando sempre pregar e dizer e despertar nas pessoas o valor da vida espiritual. Agora Edgar vem dizendo que a vida verdadeira não é espiritual, Edgar. Que ousadia, né? Então... Sidney e todos, imaginem um casal, dois pais e mães, e o filho acabou de passar na faculdade e vai morar na Bahia. Se você perguntar para o pai o que ele está achando, ele fala assim, eu estou muito contente, meu filho passou na faculdade, vai ter uma profissão excelente, estou muito contente. Se você perguntar para a mãe, normalmente, você vai falar que ela vai dizer que está contente, mas que já está morrendo de saudade, que não sabe se ele vai comer bem, se ele vai se cuidar bem. O que isso significa? Que os dois, diante do mesmo fato exterior, vivem esse fato exterior de formas diferentes. E aonde eles vivem isso de forma diferente? Dentro de si. Então, eu, sem dúvida, não contradigo Kardec, nem o nosso mestre, e nem nenhuma religião. O local, né, o ambiente natural de todos nós, sim, é o plano espiritual. Mas nós vivemos, a vida acontece dentro de cada um de nós. Porque é como eu vejo, como eu interpreto, como eu significo, que eu vivo. Por isso que o desencarne não muda nada, que é o que os espíritos dizem. Agora estou entendendo. O fato de eu passar para a vida espiritual não me torna anjo. Não. Nem demônio. Não. Mas o que eu vou fazer lá é mais ou menos uma extensão do que eu faço aqui dentro da minha cabeça que se reflete no meu espírito. Sim, a forma como eu vivo as coisas não se altera com o desencarne. Porque eu sou assim. Eu estou assim, o meu nível é dessa forma, a minha capacidade de interpretar está neste nível. Então é assim que eu percebo. Então, aonde a gente vive? No mundo interior de cada um de nós. Essa é a vivência. Você não está insinuando um certo acomodamento tanto na vida material como lá na espiritual? De forma alguma. Porque se a gente se acomodar, a gente não conquista a felicidade tão sonhada, desejada e necessária. A dor, que seja do tédio, Sidney, que é uma dor poderosa também, a dor que nos move, nos levará à felicidade em qualquer plano. Bom, dentro daquela restrição que você colocou no programa anterior, uma felicidade possível. Possível, exatamente. Edgar, como é que eu vou me tornar amigo de mim mesmo? Porque você, no seu livro, diz mais ou menos assim: o que nos impede de sermos os melhores amigos de nós mesmos? A gente precisa, Sidney, desesperadamente gostar de nós. Eu penso que nós nos deixamos num canto da vida. Você está correlacionando com aquele sentimento de culpa, de remorso daqueles erros do passado, é isso? Sim, mas não só. Olha só, eu acho que a maioria de nós se coloca fora da vida, sabe? A gente se encosta num canto assim e para de se ouvir, para de perceber a nossa realidade verdadeira. A gente não gosta da gente, Sidney. A gente não gosta de partes de nós. Então me fale qual é a fórmula para eu passar a gostar mais de mim mesmo e fazer o melhor por mim mesmo. A fórmula para mim é: não tenha vergonha das partes pouco desenvolvidas de si mesma, das partes ainda imaturas. Acolha quem a gente é. Eu não vou conseguir me melhorar se eu não aceitar em que nível eu estou. Você está se referindo à autoaceitação? Sim, não passiva, mas a autoaceitação para a mudança. Não é possível eu lutar contra aquilo que eu não aceito. Há uma outra parte do seu livro que você fala que ter problemas não é um problema.
Que história é essa? Não é um problema. O problema é como eu lido com o problema. Aliás, eu gostaria que a gente abolisse plenamente essa palavra. Não há problemas, há exercícios. Eu prefiro. Nós não estamos numa escola da evolução? Sim. E na escola tem o quê? Problemas ou exercícios? Exercícios. Às vezes a gente chama de problema de matemática, né, Sidney? Mas eu acho que a gente estigmatizou esse nome. Não tenho problema, eu tenho um exercício. Um exercício que vai me capacitar a ser feliz. E, portanto, vou querê-lo resolver. É enfrentar de frente... Havia um artigo antigo das seleções do Reader's Digest que falava enfrentar o boi de frente. Isso. Exatamente. Quebrei a perna. Difícil? É difícil, vou ter que depender de uma certa pessoa. O que eu posso aprender sobre isso? Essa é a grande pergunta que a gente faz porque a gente rejeita. Prudência, aceitação, resignação. Entendimento, compreensão do que eu estou sentindo. Por que está doendo? Não da dor física. Por que eu estou sofrendo? Porque eu dependo de alguém. Qual a lição que há nisso? Porque a vida me dá o que eu necessito, Sidney. Não é um castigo. Isso é importante. A vida nos dá aquilo de que precisamos. Sim. Estamos no final do programa. Preciso que você me diga o seguinte: somos construtores do nosso destino? Somos construtores do nosso destino. O pessoal tem medo do futuro e eu não entendo por quê. Porque eu sei exatamente como vai ser o meu futuro. Basta eu analisar o que eu estou fazendo hoje. Eu não sei onde eu vou estar, com quem vou estar, mas eu sei o que nível de harmonia ou desarmonia que estará dentro de mim. Basta que eu analise o que eu estou plantando hoje. Então, dependendo da minha semeadura, é que eu vou encontrar ou não a tal felicidade possível? Essa é a lei. A cada um segundo as suas obras. Muito obrigado pela sua presença, Edgar. Muito obrigado pelo convite, uma alegria estar aqui. Nossa, foi muito gostosa a conversa, instrutiva, transparente. Você tem muita empatia e simpatia também para falar com os nossos telespectadores. Eu também gostei e eu vou pedir que o Edgar retorne futuramente para nos trazer mais elementos da sua reflexão e que nós possamos analisar bem o que ele nos trouxe, refletir, para a gente chegar naquela tal felicidade possível com a qual ele nos acenou e sermos efetivamente construtores do nosso destino, isto é, semeando bem. Muito obrigado a todos. Obrigado, Edgar. Muito obrigado. Um abraço. E até a próxima semana, quando estaremos de volta com mais um tema, mais um assunto do seu interesse. Até lá.